Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Esta aula aqui é a aula simplificada, ou melhor, a versão simplificada da lição de número 4, Jesus, o Pão da Vida, desta série de lições sobre o Evangelho de João. Uma lição muito interessante, muito prática, e a nossa tentativa aqui na aula simplificada não é diminuir a profundidade do assunto, mas explorá-la de uma maneira prática, usando uma pedagogia muito bem estruturada da lição e fazendo, ou seja, menos leitura, não só do texto da revista, mas mesmo dos textos bíblicos, principalmente para aqueles alunos que são, que têm mais dificuldade de leitura ou de compreensão, mas sem deixar de fazer a palavra de Deus, o texto bíblico, o centro da nossa aula. E juntando tudo isso, que parece até uma teoria que não se alcança, eu quero crer que nós vamos alcançar isso na prática da aula de hoje, como já temos feito aqui com a lição simplificada, que tem sido uma bênção. Muitos irmãos têm deixado seu comentário, não é? Mesmo usando com alunos que não são tão simples assim, mas o fato desta aula ser extremamente aplicável e aplicada e extremamente didática para a nossa sala de aula, os irmãos têm assim sido abençoados. Muitos dos irmãos estão assistindo as duas aulas, e é o que eu recomendo. Por quê? Porque a aula regular, a aula normal deste canal, da lição de número 4, as nossas lições têm a tendência de não só colocar mais textos bíblicos, mas nos aprofundar um pouco, não só na teoria daquilo que nós estudamos, mas principalmente na prática espiritual, entendendo que a escola dominical está aqui para discipular, aleluia, pela palavra de Deus, as nossas vidas e nós sendo usado em relação aos nossos alunos. Então vamos lá, a aula de hoje, a lição simplificada número 4, a motivação que eu coloco para propor aos alunos é entender a nossa participação como homens, mulheres, seres humanos no projeto de Deus. Então nós vamos olhar para três coisas nessa lição. Primeiro, a multidão. O que as multidões estão buscando? Essa é a primeira coisa. Segunda, o que é que Deus quer de nós? E a terceira coisa, o que quer dizer pão espiritual? Então você vai chamar a atenção dos alunos e dizer: irmãos, são três coisas que eu quero aprender com os irmãos neste dia. Primeiro, o texto, você já deve ter lido com eles, com certeza, fala de uma multidão, e nós vemos que a multidão buscava algo diferente às vezes do que Deus busca, do que Deus quer dar, e isso nós vamos estar procurando saber hoje, nos nossos dias, como é que funciona aquilo que a multidão busca. Segundo, o que é que Deus quer de nós, e terceiro, a realidade do pão espiritual, Jesus como pão. Então, objetivos são esses três, tá? Mas eu estou detalhando aqui. Se você é a primeira vez que está conosco, este roteiro de aula está disponibilizado para você gratuitamente aqui na descrição deste vídeo, naquele maisinho você abre ali, vai ter um link do roteiro, então você pode abrir, baixar, imprimir, fique bem à vontade de fazê-lo. Então os objetivos, que é a segunda parte deste roteiro aí, diz entender quais são os interesses da multidão que seguia Jesus. Segundo objetivo, entender como Jesus desafiou seus discípulos para participarem da obra de fé. E em terceiro lugar, explicar a revelação de Jesus em ser o pão do céu vindo de Deus. E eu vou mostrar para você, olha, no tópico 1 da lição, tá? O terceiro subtópico fala qual era o interesse da multidão. Tá vendo aqui? Pronto. É neste aí que eu baseei o objetivo deste primeiro tópico, que eu pus para você aqui no papel. No segundo tópico, no subtópico 2, o desafio dos discípulos. Claro que todo o tópico está falando sobre isso, mas eu quis só mostrar para você, professor, que eu tiro o objetivo de cada um destes tópicos aqui. Mas, às vezes, o tópico ele vai mais geral nas coisas, Então, nós trazemos uma aula concisa pedagogicamente, assim, para tirar o suco bom, e trazer uma aplicação também muito forte para nós e para os nossos alunos, e esta é a intenção deste nosso roteiro que nós compartilhamos com você aqui. Então, estes são os objetivos. Terceiro lugar no nosso roteiro fala dos métodos. Nós vamos dar perguntas e respostas, leitura e análise de texto e aplicação prática de cada objetivo. Às vezes eu faço uma aplicação no final da aula, mas aqui não. Cada um dos objetivos nós vamos estar trazendo, esta prática. E vamos fazer uma apresentação dos alunos de síntese do estudo. Então, a nossa parte de síntese e fixação vai ser participativa, é a ideia que eu estou compartilhando com você. E claro, você como professor, conhecendo o grupo,
é que vai ficar à vontade para decidir se funciona ou não para o seu grupo. E claro, mais uma vez eu vou pedir que você deixe um feedback por aí para a gente, né? Para saber se as ideias que nós estamos compartilhando com você está funcionando na sua aula, se tem sido de bênção, se o pessoal está engajando mais ou menos a mesma coisa. Tudo isso me ajuda como professor e ajuda você também, não é? A gente como professor precisa sempre estar avaliando como está o caminho. Você vai ver que neste desenvolvimento da lição, que é a próxima parte, nós não vamos estar lendo nenhum outro texto fora do texto central, que é o texto da leitura bíblica em classe, no capítulo 6 de João, mas isso não vai diminuir a profundidade, você vai ver isso agora mesmo. Então, cada um dos tópicos, nós nomeamos um objetivo junto com cada um dos tópicos, ok? Então, vamos ao tópico primeiro. O objetivo primeiro é entender quais são os interesses da multidão que seguia a Jesus. Para isso, eu proponho ler alguns versículos que mostram quais eram estes interesses. É o versículo 2 do capítulo 6, né? Nós não vamos sair deste capítulo. O versículo 2, o versículo 14, 15 e o 26. Aí você vai dar para os alunos leem o 2, alguém vai ler o 2, e nós vamos perguntar à turma o que a multidão estava buscando aí. Depois alguém vai ler o 14 e o 15 juntos, porque estes dois estão numa só, caracterizando uma só coisa, tá? E no 26 nós vamos perguntar a mesma coisa. Então, no versículo 2, João 6 e 2, olha lá, diz: e grande multidão o seguia, porque o quê? Via os sinais que operavam sobre os enfermos. Então, a multidão estava indo atrás de ver o quê? Sinais, mormente, curas, né? É o que nós vemos aí. Então, a resposta da turma deve ser esta. Qual o interesse da multidão? Neste versículo está dizendo que a multidão estava interessada em sinais e curas, né? Segundo, 14 e 15. O que eles estavam buscando neste texto? Vamos ler o texto. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Essa daí está um pouco mais difícil, Então, vamos ver se alguém na turma consegue decifrar por que a multidão estava se aproximando de Jesus. Você vê no 14 que eles concluíram, olha, este é o profeta que devia vir ao mundo. E você sabe, né, que Israel estava esperando um grande profeta que haveria ser levantado como Moisés. É uma promessa profética, né, que toda a nação de Israel conhecia, eles estavam esperando, né? E depois desse 15 aí, que nós lemos agora, que foi o segundo versículo, eles queriam fazer Jesus rei, né? Vim levá-lo na frente, né? Dizer, vai, venha nos representar e etc. Então, o que a multidão estava buscando? Estava buscando um profeta, estava buscando um líder. Terceiro lugar, no versículo 26 de João 6, o que diz o texto? Jesus respondendo disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, Jesus aí mostra ou revela uma outra realidade que talvez nem o povo estava consciente dela, mas era uma verdade. Qual era? O povo está buscando comodidade, está buscando pão, buscando estar saciado. E agora, a partir destas respostas da sua turma, tá? Eu vou fazer a próxima colocação. Qual é? Está escrito aqui, olha. Agora podemos tomar um tempinho e responder o que a multidão de hoje busca da igreja, o corpo de Cristo. O que as pessoas querem? O que as pessoas estão buscando da igreja hoje? Deixa o povo, os irmãos responderem. O que vocês acham que as pessoas estão buscando? Alguns irmão, estão buscando a bênção de dinheiro, né? Estão buscando cura também, estão buscando, talvez, estão querendo, sei lá, conhecer o caminho de Deus. Será que a multidão está querendo conhecer o caminho de Deus? Né? E aí vem a pergunta, deixa aflorar um pouco. Aí você, como professor, esta seria a minha colocação. Por acaso a multidão hoje não está buscando as mesmas coisas que a multidão no tempo de Jesus? Buscavam sinais. Quem de nós pode negar que a maioria das pessoas quer ver os sinais na igreja? Coisas extraordinárias acontecendo. Sinal traz ou não traz multidões para verem, né? Segundo o texto bíblico, aqui um parênteses, até Herodes, o pessoal lá que não tinha nada de judeu, né, no tempo de Jesus,
catucava Jesus, pedia porque queria ver um sinal. Era a realidade do povo, queria ver, né, essas manifestações. Segundo, o povo da época queria um profeta, queria um líder. Quem de nós não queremos o pessoal diz um bambambam, né? Um pastor bonitão, um pastor pra frente, ou um pastor muito sábio. Encontrar alguma característica na liderança, qualquer que seja. Para o homem, ser humano, não precisa de muita. Basta algo, né? Que se diferencie. Então, nós vemos na prática que muitos líderes de hoje diferenciados estão levando as multidões após si. Por um lado, parece que estão indo para Jesus e a igreja de Jesus, no entanto, nós vemos que é engraçado que essas pessoas não estão muito, né? Parece que compra tudo do líder, segue ao líder, já tem aquele apego um pouco mais do que o normal com o líder. Por quê? Porque a multidão busca uma liderança normal da natureza humana, e nós vemos que a multidão no tempo de Jesus queria um libertador. E dependendo daquilo que nós, como seres humanos, tenhamos como ideias, um líder que reflita as nossas ideias, nós vamos ovacioná-lo, né? E isso acontece demais no mundo evangélico. Hoje nós até dizemos, eu costumo dizer isso, já tem igreja para todo tipo de crente. Se está certo ou não, é outros 500. Mas hoje já tem igreja, líderes e, portanto, um estilo de comunidade para todo tipo de crente. Como assim? Aquilo que você acredita ser a igreja tem uma para você, né? Volto a dizer, biblicamente nós devíamos ser um pouco mais, pelo menos, concisos na nossa maneira de ser, até como Paulo diz, tendo um mesmo parecer, crendo numa mesma coisa, enfim, uma série de coisas assim, mas hoje esta é uma realidade. Por quê? Porque o povo busca isso, busca a liderança que lhe apraz. E por último, por quê? Busca comodidade. A comodidade é saciar o que você quer, tá aí. Eles queriam pão, então alguns buscam igrejas que sejam igrejas filantrópicas, que tenham como, né? Até porque você ser filantrópico, você tem que ter dinheiro para sustentar, tem que vir de algum lugar, não cai da árvore, né? Até eu que moro aqui nos Estados Unidos, que todo mundo diz, olha, lá nos Estados Unidos sai na árvore o dinheiro, não sai não, irmão. Você pode vir para cá e você vai saber, eu que tenho 29 anos aqui, sei que não sai na árvore, é do mesmo jeito, é trabalhado. Enfim, da mesma maneira. Então, as pessoas, no entanto, buscam comodidade aonde possam encontrar. E, portanto, buscam na igreja a mesma realidade. Alguns buscam o lado filantrópico, outros buscam milagreiros ou oradores, no sentido da oração, para abençoadores, né? Se funciona ou não de Deus, é outros 500, mas estão buscando esta comunidade, estão buscando líderes, como nós acabamos de mencionar aqui, que vai, como é que se diz, representar o querer deles. E aí, agora, eu falei um pouco de palavra difícil, eu quase esqueci que estava na lição simplificada. Professor, você traga este mesmo entendimento para a linguagem e para a realidade do seu povo. Amém? Porque é por isso que esta lição é muito importante, esta aplicação na nossa vida. E assim que funciona a aplicação bíblica, vamos aprender uma coisa um pouco mais profunda? Primeiro nós vemos a representação real do tempo bíblico, que foi o que nós fizemos. Nós perguntamos para aquela multidão lá que seguia Jesus, qual era a prioridade dele? Nós extraímos do texto a realidade da resposta. Agora, o que eu fiz depois? Eu chamei a uma aplicação e eu perguntei abertamente aos irmãos e a nós mesmos como nos dias de hoje a multidão se comporta. Quando nós ouvimos as opiniões, nós entendemos, casamos as duas coisas. Parece que buscamos como gente, como ser humano, como multidões, uma mesma coisa. Amém? Esta é a conclusão, inclusive, do primeiro tópico. Tópico número 2, entender como Jesus desafiou, essa é muito interessante, seus discípulos para participarem na obra. E nós vamos estar estudando 3 casos. O primeiro é o caso de Filipe, que está no versículo 5, 6 e 7 aí do texto de João, né, capítulo 6, que diz o seguinte: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a quem? A Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas, olha aí o que diz a Bíblia. Jesus dizia isso para o experimentar Filipe. Porque ele, Jesus, bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão
não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então aí está o caso de Filipe. Muito interessante para nós observarmos. Primeira coisa é esta: se Jesus já sabia o que fazer, por que ele perguntou a Filipe onde compraria um pão para a multidão? Essa é a primeira pergunta dificílima de responder. Ainda que aqui ele diz para o experimentar, mas assim, como, né? Qual seria? Essa seria a primeira pergunta, para deixar em aberto para as pessoas pensarem. Se Jesus já sabia o que ia fazer, porque está escrito na Bíblia, é o que está escrito. Tá ou não tá, irmãos? Olha aí. Ah, tá. Por que ele perguntou a Filipe onde compraria? A pergunta foi: onde nós vamos comprar pão? Onde vamos achar? Onde nós vamos comprar? Agora, a segunda pergunta que eu faço para a turma e para nós, dialogarmos este texto com a turma, qual seria a sua resposta no lugar de Filipe? Vamos lá, irmãos. Olha, se Jesus tivesse perguntado para você onde a gente vai comprar pão para a multidão. Pronto, tá lá você com Jesus, você é um dos 12, aleluia. Tá lá o povo escutando a palavra de Jesus, de repente Jesus vira para vocês e diz: olha, já tá tarde, o pessoal tá com fome, onde a gente vai comprar pão para a multidão? Qual seria a sua resposta? Agora, a segunda pergunta, ou terceira, junto com essa, qual você acha que seria a resposta que Jesus gostaria de ouvir? Talvez quando você busque a sua, você vai pender para um lado. Ou você vai ser como Filipe, ou você vai pender para perguntar o que Jesus queria que eu respondesse nessa hora, né? É aquele que quer fazer a prova respondendo para agradar o professor. O professor está me perguntando o que ele quer escutar, né? E essa seria a pergunta. O que Jesus queria escutar de Filipe? Claro que na hora foi uma situação tão humana, tão normal, que Filipe não chegou a pensar pela resposta dele. Que professor, aleluia, estava perguntando? Estão percebendo a profundidade disso aí, irmãos? Olha que lindo. Nós podemos analisar a Bíblia nesta profundidade com os nossos alunos e chamar ainda isso de classe simplificada. Será que alguém pode dar glória a Deus neste momento? A minha resposta eu vou deixar aí para você. O Deus de milagres estava ali adiante deles. Ele é quem pode prover milagrosamente. Se perguntarmos algo, seria por instrução, pois o milagre pertence a ele. O que eu quero dizer com isso? Claro que as perguntas você vai deixar o pessoal pensar. E é uma coisa interessante você também, como professor, perguntar aí a você mesmo, como você responderia. Talvez você possa compartilhar isso com a turma. Talvez algum irmão fale, né? E eu acho que a tendência vai ser essa. Ou de ser mais ou menos como o Filipe, dizer, olha, não tem nada aqui para comprar não, Jesus. E, na verdade, Filipe nem falou do local, ele já olhou para outra realidade que é para todos nós. Ele diz, olha, não tem dinheiro. O dinheiro que a gente tem, se a gente comprar pão com o dinheiro que a gente tem, vai dar um pedacinho para cada um e olha lá, se é que chega. Amém? Então, Filipe viu a realidade. Aí a pergunta vem para essa. O que Jesus queria que ele visse? E o meu pensamento, e se você tem outro, por favor, compartilhe conosco, é que adiante dele estava o Jesus, o Deus de milagres, que já tinha provado com eles, que era o Deus de maravilhas. Claro que ele não sabia, essa foi a primeira das multiplicações do pão, ele não sabia o que Jesus podia fazer. Mas se ele perguntou para mim, eu voltaria a pergunta, Jesus, o que o senhor vai fazer? Me diga, é o contrário, o que eu faço? Me dá instrução, né? Foi como Pedro, Jesus deu a instrução para ele, joga a rede do outro lado, diz, sobre a tua palavra, né, eu vou lançar a rede, ainda que o meu entendimento humano, eu pesquei a noite inteira, não consegui, eu conheço de mar, no mar não está para peixe, como a gente diz no coloquial, né, mas porque tu dissestes, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, mesma coisa. Neste caso, o que eu deveria fazer, que eu acho que Jesus esperaria de mim, é dizer, mestre, se queres alimentar a multidão, diz-me tu o que eu faço. O que tu queres de mim? Porque estou aqui para servir. Sabendo, estando seguro que se Jesus queria alimentar a multidão, ele haveria de fazer um milagre. Então, este foi o caso de Filipe. O segundo caso é o caso de André. Versículo 8 e 9. Vamos lá, capítulo 6, versículo 8 e 9 diz, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Este é o segundo caso, o caso de André. Aí eu estou dizendo aqui com vocês. André trouxe algo. Ele encontrou um rapaz com um pouquinho de comida. Por incrível que pareça, Jesus usou exatamente o que ele trouxe para operar o milagre. Olha que lindo. Mas quando André apresentou a Jesus
o que ele pôde encontrar, ele demonstrou dúvida. E eu aprendo disso 2 lições. Deus usa o que temos e nós devemos dar e esperar o milagre. Então, vou esclarecer aqui o caso de André. Depois da conversa com Filipe, não sei se, enquanto Filipe estava respondendo Jesus, André, quando escutou a pergunta de Jesus, porque Jesus virou para os seus e perguntou, né? Perguntou a Filipe, mas alguém estava ali do lado escutando. André escutou. Foi logo tentar resolver de alguma maneira. Talvez, eu imagino que procurando, se muitos dos homens não trouxeram comida, mas só encontrou um rapaz. Mas o interessante é que ele trouxe o rapaz. E isto, irmão, é um aprendizado bíblico, não só desta passagem, mas eu vejo isso na Bíblia inteirinha. Este primeiro aprendizado para nós. O que é? É que Deus usa o que nós temos. Deus falou com Moisés, Moisés, que tens na tua mão? Ele disse, tem essa vara aqui. Ele, pois é. Aleluia, joga no chão. E Deus ali começou a mostrar que usaria o que tem. Perguntou o profeta para a viúva, que tens em tua casa? A tua serva não tem nada mais do que um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Pois é o que Deus usou. Aleluia. Então nós vamos ver na palavra de Deus que este Deus usa o que nós temos, o que nós trazemos. Então, apesar de André não ter visualizado tudo, ele teve a coragem, mesmo que duvidando, que esse foi o segundo ponto. Ele duvidou. Ele trouxe, teve a coragem de trazer, mas empurrou como nós, mas o que isso vai dar para todo mundo? É como, né? Mas trouxe. Isso para mim é um aprendizado muito grande que nós devemos levar nessa aula de hoje. Porque nós já falamos das multidões, e nós não queremos ser como as multidões. Um dia nós fomos multidão, hoje nós somos seguidores de Cristo, somos discípulos. Amém? O segundo tópico, o segundo objetivo dessa lição é a nossa participação. Então, nós não estamos participando como da multidão, já fomos alimentados como multidão, já vimos o milagre de fora, agora nós somos de dentro. Nós somos obreiros, nós somos discípulos. Então, Filipe se perdeu ali, André trouxe alguma coisa. Tem que aprender de André, tem que aprender da resposta de Deus para com o que André trouxe. Deus usou ou não usou o que André trouxe? Usou, irmãos. Deus nunca desprezou o que nós trazemos. Então, quando Deus tiver que fazer milagres, Ele vai fazer com o pouquinho que nós temos, significando que a minha e a sua participação, por mais ínfima que alguém de nós possa dizer, diga aos seus alunos, vocês aqui talvez possam, no contexto do reino de Deus, se acharem muito pequenos, mas Deus, diz a palavra, usa as coisas que não são. Esta é a sabedoria de Deus, é mistério de Deus. Vamos aprender aqui. Então, Deus usa o que nós temos. É a voz que nós temos, é a sabedoria, o entendimento e o conhecimento que nós temos. Claro que a gente tem que buscar mais, tem que crescer, não é? Isso é óbvio. No ministério, Jesus treinou estes discípulos, preparou-os, né? Mas, na hora que ele pergunta, não é hora de achar alguma coisa, é a hora de apresentar o que a gente tem imediatamente. Foi o que aconteceu. Mas a segunda lição foi aonde ele errou. É que ele deu e ficou duvidoso. Nós devemos, eu aprendo, que a gente deve dar já na expectativa do milagre. Em nome de Jesus. Senhor, este é o que eu tenho para dar neste culto. Este é o que eu tenho para dar neste evangelismo. Eu estou me encontrando, comecei a conversa com essa pessoa. Eu vou dar aquilo que eu tenho. Deixa o milagre na mão de Jesus, mas eu vou na expectativa da fé. Aleluia. Que Deus de milagres quer alimentar a multidão, quer fazer a sua obra, quer trabalhar através da minha vida para a bênção da igreja, do povo de Deus, do reino de Deus e assim em diante. Agora eu tenho uma outra pergunta para terminar este caso de André. Qual a realidade da sua vida que você viveu algo assim? De ter pouquinho e Deus operar no pouquinho. Eu tenho um testemunho, até botei aqui, às vezes me dá vergonha, né? Porque é tão simples, mas olha, irmão, para mim é um testemunho e grande. O André tem o seu, cada um tem o seu. Eu tenho um, que eu me lembrei que quando estava preparando essa lição, eu chamei aqui o testemunho do antibiótico. Eu já estava aqui, onde eu moro hoje, nos Estados Unidos, né? E num tempo de escassez, eu não tinha, eu me vi acometida de uma infecção na garganta muito forte e tinha trazido do Brasil algum antibiótico, mas só tinha me sobrado duas cápsulas, né? Duas daqueles negócios de antibiótico. E eu falei, o que é isso? Fiz efeito André, o que é isso para me curar?
amigo, o antibiótico funciona se você tomar todos os dias, né? Eles diziam, olha, tem que tomar a dose completa. E eu só tinha aqueles 2. Eu peguei aquela cartelinha, tinha 2 lá. E o que eu fiz, eu nunca vou me esquecer. Naquele dia, naquela tarde, era uma tarde. Eu estava sentado na minha mesa e eu apresentei ao Senhor e eu orei ao Senhor. Senhor, eu preciso da tua cura. Eu não tenho condições financeiras de ver um médico agora, né? Aqui não funciona, né? Não tem lugar público para nada. Então, eu não tenho condições de pagar, Senhor. Eu tenho este remédio na minha mão. Mas eu tenho fé no Senhor Jesus também. E eu te peço, Senhor, eu vou tomar estes 2 remédios. Eu acho que era cada 8 horas. Eu vou tomar as 2 doses que eu tenho aqui. E eu não sei se é pelas doses que o Senhor vai fazer elas durar, ou se é pelo remédio ou só pela tua atuação extraordinária, mas eu te peço, cura-me desta enfermidade. E assim, orando, fazendo como a Bíblia diz, tendo orado, eu tomei a primeira dose, depois de 8 horas tomei a segunda dose e fiquei livre daquela enfermidade. Então, são milagres, são exemplos, são testemunhos simples do nosso dia a dia, mas que nós vamos reconhecendo e aprendendo esta realidade bíblica nas nossas vidas. E se você tem o seu testemunho, essa não é a hora de contar o meu testemunho, né? É a hora de contar o seu, se você tem. Não tendo, tem os exemplos bíblicos que nós já mencionamos aqui também na nossa aula. Terceiro caso, trata-se do caso dos discípulos, no versículo 37. Agora é o único que nós vamos sair aí de João, tá? Vamos a Marcos, porque essa mesma história é contada por Marcos, e ele insere esta pergunta aí que não está... essa colocação de Jesus que não está no texto de João. Diz assim, ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Então, esta colocação de Jesus, bem conhecida nossa, né, dai-lhes vós de comer, é a colocação que Jesus fez, não a Filipe, não a André, que é o que nós vimos aqui no particular de João, que João escreve esses detalhes, mas aos discípulos, aos apóstolos, né, aos 12. Ele perguntou, fez a colocação com eles, né, e aí Jesus disse, que o problema era que a multidão já estava tarde, tinham ficado com Jesus o dia inteiro, ouvindo a Jesus, e agora a colocação foi, despede para que eles possam encontrar comida, Jesus. Deixa eles irem para poder ainda dar tempo de chegar em algum lugar e encontrar comida. A resposta de Jesus foi uma ordem, dá-lhes vós de comer. E aí eu coloco 3 perguntas para você aqui discutir na sala de aula. Por que Jesus mandou os discípulos alimentarem a multidão? Jesus sabia que não tinha como se não fosse por um milagre. Então a pergunta é, por que Jesus disse, dá-lhe vós de comer? Com certeza, irmãos, ele estava dizendo, vai haver participação vossa, eu quero vocês, seja, como eu disse aqui no meu testemunho, né, que é o contexto bíblico, seja pela fé, seja 100% pela fé, ou seja pela fé junto a alguma coisa que você tem às suas mãos, Deus lhe apraz usar a participação dos seus obreiros, dos crentes, dos santos, dos fiéis. E é por isso, na minha opinião, que ele disse, dá-lhes voz de comer, para mover já isso, né? Ou seja, a gente tem alguma participação. Pelo menos essa é uma resposta óbvia. Porque Jesus disse, pode deixar comigo, manda só sentar e já deu a ordem. Não, ele disse, dá-lhes voz de comer, né? Segunda pergunta, em que sentido nós somos chamados hoje a alimentar a multidão? Será que Jesus nos chama hoje a alimentar a multidão? Claro, não estamos falando do aspecto físico. Estamos falando agora de uma colocação espiritual. Somos chamados? Sim, somos. Em que sentido? Espiritual. E como se alimentar? Como alimentar? Com os nossos testemunhos, com a palavra de Deus mais importante, que é o pão espiritual, né? E nós podemos fazer isso dentro da nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos primos. Podemos fazer na nossa vizinhança? A pergunta que está junto a essa, podemos confiar na nossa capacidade ou nos nossos recursos? Não. Está aí a prova. Está aí a prova. Jesus pergunta a gente numa hora que a gente não tem como fazer. As situações que se colocam ao nosso redor, nós não temos poder sobre ela. E até se parece que temos a sabedoria, não deixe de entender que o milagre da salvação, de convencer, de obrar, tudo é do Senhor. Então, o recurso, nós não temos em sua... Temos algo para apresentar, mas a nossa confiança não pode estar naquilo, mas no Senhor que vai usar aquilo, amém? Para fazer a sua obra.
Será que entendemos que Jesus, é a terceira aqui, não é? Quer e até nos mandou alimentar as multidões com o evangelho, com ensino, com sinais, com poder? A resposta é sim. No fim do evangelho de Marcos, né? Acabamos de ler este texto, 16, conhecido o texto nosso, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? E estes sinais seguirão os que crerem. Ou seja, Jesus quer que nós sejamos as pessoas que alimentem com o evangelho, com o ensino. Mateus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, a pregação do evangelho, o ensino da palavra e os sinais que se crerem. Então, nós servimos a multidão. Nós alimentamos a multidão com os milagres da nossa transformação, do evangelho, dessa palavra que é milagre de Deus, né? Corroborada com o Espírito Santo, que vai atuar. E os sinais de poder que nós precisamos clamar ao Senhor que nos use em dias como hoje. Há muitos sinais de engano, mas o sinal verdadeiro, ele existe e é para ser vivido e é comando do nosso Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Então, o caso dos discípulos é o nosso caso. Nós somos chamados a estarmos, na verdade, os três, né? André, Felipe e o discípulos em geral, estamos envolvidos nesta obra e nós temos que participar, alimentando essa multidão com aquilo que nós temos em nossas mãos, mas crendo no milagre do Senhor. Terceiro tópico e o último objetivo, portanto, que é o terceiro, explicar a revelação de Jesus em ser o pão do céu, vindo de Deus. Nosso texto áureo, Jesus diz que ele é o pão da vida. Ainda que comparado com um pão material, Jesus estava oferecendo um pão espiritual. Vamos pensar um pouco no que ele nos estava ensinando partindo desta comparação do pão material com o pão espiritual, ok? Para que serve o pão? Vou perguntar à turma. Para que serve o pão, irmãos? Como Jesus satisfaz essa nossa necessidade no sentido espiritual? Então, isso aí é o seguinte, deixa eu explicar já, porque eu botei 4 tópicos aqui. Primeiro, para que serve o pão? As pessoas vão dizer, para alimentar, passar fome, etc. Então, eu botei aí 4 coisas. Para alimentar, ok, você pode, se tiver um quadro, pode lá colocar alimentar, sentir-se satisfeito. Segundo, manter vivo, suprir necessidade de alimento. Porque sem pão se morre. Quando fala de pão, fala-se do alimento. Né? Terceiro, uma comida diária, uma comida popular. Quarto, pode ser comprado. O pão pode ser comprado, sim ou não? Pode ser feito, pode ser comprado. Mas no deserto, vamos nos lembrar aqui, ele teve que ser dado. Ou seja, há circunstância na nossa vida que a gente, porque não tem dinheiro, ou porque está no deserto, né? Ou porque não tem trigo, não pode vir a ter o pão. Então, essas 4 coisas são partes da vida que estão ligadas ao pão material. Agora, a pergunta para ser respondida pela turma é: como é que Jesus satisfaz essa nossa necessidade no sentido espiritual? Qual foi a primeira? Alimentar no sentido de nos fazer satisfeitos, cheinho, gostoso, alimentado. Amém? Quando a gente come, e vamos dizer um não à glutonaria, né, glodice, quem come para se satisfazer, come e fica satisfeito, né? Fica satisfeito. Não é gostoso se sentir satisfeito, irmãos? É ruim ter fome, né? Mas quando a gente come, sente-se satisfeito. Será que Jesus, o pão da vida, ele nos satisfaz? Como é que funciona isso? Então deixa o pessoal falar. Olha, irmão, a gente se sente feliz, se sente alegre, acaba aquela tensão, a ansiedade. A palavra de Deus acaba a ansiedade da pessoa. Então, enfim, deixa dizer algumas ideias. E você, se tiver alguma, pode listar aí também. A segunda necessidade, manter vivo, suprir a necessidade de alimento. Então, o pão humano mantém vivo. E o pão espiritual? Vida espiritual, vida espiritual. A gente se aparta da palavra, se aparta de Jesus, ela é a vida, ela é que dá força espiritual. Terceiro, comida diária, popular, do povo. Jesus é esta comida diária, o pão, a palavra de Deus. Jesus é o verbo que veio, né? A palavra de Deus. Ele é uma comida diária, é para o povo? Claro que é, aleluia. Não é, pelo contrário, até alguns podiam falar na Idade Média, né? Diziam que só quem entendia era o clero, porque estudava. Não. Jesus disse, olha, eu revelei para os pequeninos, glória a Jesus. Né? Então, a palavra de Deus, Jesus, é para o povo, é para todos nós, é o alimento do crente diário. Terceiro e último, quarto e último, pode ser comprado, mas no deserto teve que ser dado, a mesma coisa. Né? No caso aqui, Jesus não pode ser comprado, não pode ser adquirido, é diferente nesse sentido. Porque nós estamos, vamos fazer o paralelo aqui, deixe meu ponto, nós estamos no deserto. A realidade da nossa vida, da nossa peregrinação na vida aqui na Terra é como de um deserto.
né? Nós esperamos cruzar este deserto e chegar na Canaã celestial, sim ou não? Amém? É uma figura bíblica aí. Então, no deserto, este alimento teve que ser nos dado, e é assim que acontece. Nós temos essa palavra, vivemos num deserto, e o Espírito Santo que sacia a nossa fome e sede a cada dia com este manancial, que diariamente, não só pela palavra, mas pela atuação do Espírito, sacia a nossa sede e fome espiritual, porque nós estamos neste terceiro tópico falando do assunto espiritual. Agora, irmãos, foi uma aula profunda, foi uma aula super prática e aplicada, né? Teve participação, pelo jeito aqui, demais dos alunos, porque estão respondendo engrenados, né, com a realidade das perguntas, dos questionamentos. E para completar, síntese e fixação, você vai dividir, a minha sugestão, né, com certeza, 3 grupos, né, e pode botar, porque uns gostam mais de falar do que outros, né, um representante de cada grupo, né, para dar a voz do grupo, mas vai resumir o aprendizado de cada objetivo. Então, o primeiro grupo vai falar sobre a multidão. Vocês, o grupo tal, você vai falar o que a multidão buscava. Então, resumidamente, o que vocês aprenderam? A multidão buscava a comodidade, as coisas que servissem a eles. E se eles lembrarem, quiserem falar do paralelo, hoje, né, também é assim, as pessoas, pronto. O que falar, irmãos, falou. Importante é nós, estamos fazendo uma revisão, estamos fazendo uma síntese, estamos fixando aquilo que aprenderam. Só deles irem atrás vai ser já um aprendizado muito bom. E que você dá alguns minutinhos, né, para eles se prepararem para apresentarem o resumo, irmão. E aí você já diz, né, não é para dar aula de novo, porque alguns sempre são professores futuros, né, irmão? Nós que somos professores hoje sabemos que alguns de nós éramos assim. Éramos aqueles alunos que, quando ia dar resposta, se nos desse o microfone na mão, já não tinha mais vez para o professor, porque a gente não sabia parar. Então, oriente a turma aí, olha, alguma coisa sucinta, mas que nos dê a ideia, né, de síntese aí. Mas, graças a Deus, se você vê isso, comece a orar por este aluno, sabendo e entendendo que o Senhor o pode usar na obra que o tem chamado. Então, o objetivo 2 é a mesma coisa, a questão dos discípulos. O que a gente aprendeu da conversa, do desafio dos discípulos que Jesus fez com eles? E terceira coisa, o que a gente aprende sobre esse negócio de pão espiritual, né? Ao responder isso, você está respondendo aquelas primeiras perguntas que a gente colocou na motivação da aula, e assim você fecha o ciclo de uma aula abençoada, extremamente didática e muito prática e participativa. Eu espero em Deus. Essa é a minha oração, é por isso que eu tenho me esforçado junto com você, para que a sua aula seja uma bênção e os alunos sejam fortalecidos na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.